Fala galera! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a termodinâmica e a constante de equilíbrio. Então nós vamos relacionar as leis da termodinâmica com a constante de equilíbrio e as suas possíveis variações. Bom, vamos lá então. A variação da energia livre de uma reação é a elevação ou diminuição da energia livre quando os reagentes, nos seus respectivos estados padrões, se convertem completamente, então vamos dar um destaque aqui para completamente, nos produtos e também nos seus respectivos estados padrões. Então, o ΔG padrão de uma reação, como que a gente sabe que é o padrão? Ele tem essa bolinha aqui, né? Tem essa bolinha aqui em cima. Então, a energia livre de Gibbs padrão de uma reação, ela só existe quando a gente tem 100% da formação dos produtos, né? 100% dessa reação acontecendo. E nós já vimos em outros momentos que as reações químicas, elas não necessariamente atingem esse 100% das reações. Pode muito bem acontecer de algumas das reações não atingirem esse 100% das reações, né? Então, a gente pode fazer algumas considerações em relação às reações químicas, né, no seu avanço, mantendo, né, a temperatura e a pressão constante, ok? Então, uma consideração que a gente pode fazer é que quando os reagentes se misturam, o sistema fica mais desordenado, ok? Se fica mais desordenado, a gente pode afirmar que tem um aumento da entropia daquele sistema. Joia? Então isso aí a gente estudou no segundo princípio da termodinâmica. A gente pode dizer também que à medida que a reação avança, é possível que haja desprendimento de calor e continua a crescer a entropia do sistema e do seu exterior, do sistema e da vizinhança. Ok? Então, se tem o desprendimento de calor, né, a gente pode afirmar aqui que a entalpia, a variação de entalpia é negativa, né, nas reações exotérmicas. E, consequentemente, o aumento da entropia do sistema e da vizinhança. Quando o sistema atinge o equilíbrio, né, é possível que os produtos ou os reagentes sejam predominantes. Então, determinadas reações químicas, nós temos o favorecimento dos reagentes ou o favorecimento dos produtos, ou até mesmo um equilíbrio químico balanceado, né, onde a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos. Ok? E por fim, nós podemos considerar que raramente, dar um destaque aqui para o raramente, os reagentes se convertem completamente em produtos, né? O que significa isso? Que raramente nós teremos uma reação com 100% de rendimento, ok? Nessas circunstâncias, a variação da energia livre da reação não é igual à energia livre de Gibbs padrão. Então, a gente vai ter que simplesmente escrevemos ΔG da reação, ok? Então, ΔG, uma bolinha, é a energia livre padrão. Então, seria 100% de rendimento. E o ΔG, sem a bolinha, é a energia livre da reação. Independente se a reação vai ter 100% de rendimento ou 70% de rendimento, 30% de rendimento, 5% de rendimento. Joia? Bom,
E nós conseguimos então fazer uma relação matemática entre a energia livre de Gibbs padrão e a energia livre de Gibbs da reação, ok? Então, destacando de novo aqui, ó, padrão e da reação. Joia? Então, nós temos que a energia livre de Gibbs da reação é igual à energia livre de Gibbs padrão dessa reação, mais R, que é a constante universal dos gases, T, que é a temperatura absoluta em kelvins, ln de Q. Lembram do Q? O Q ele é definido como o quociente de equilíbrio. Ok? Da reação. Bom, então vamos dar uma relembrada aqui como que a gente consegue determinar o quociente reacional, né? Então nós temos uma reação química genérica, onde A e B são os reagentes e C e D os produtos. Os subíndices minúsculos representam os coeficientes estequiométricos do balanceamento, ok? Então, o quociente de equilíbrio é definido como a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, nesse caso, nós teríamos que é a concentração do reagente C elevado ao seu parâmetro estequiométrico, a concentração do reagente D elevado ao seu parâmetro estequiométrico, dividido pela concentração do reagente A elevado ao seu parâmetro estequiométrico, vezes a concentração do reagente B elevado ao seu parâmetro estequiométrico. Bom, se no momento onde o Q, que é o quociente de equilíbrio, for igual ao K, que é a constante de equilíbrio, nós então atingimos o equilíbrio químico da reação, ok? Então nós não teríamos favorecimento nem dos reagentes nem dos produtos. Nesse momento, a energia livre de Gibbs da reação é igual a zero, ok? Então, se a gente tem essas duas situações, né, nós temos o equilíbrio químico sendo formado. Joia? Bom, então se nós pegarmos essa situação onde o ΔG é igual a zero e o Q é igual a K e olharmos para a reação, para a equação que relaciona a energia livre de Gibbs da reação com a energia livre de Gibbs padrão da reação, nós podemos então substituir aqui, ó, zero no lugar da energia livre de Gibbs, igual ao ΔG padrão da reação, mais RT, ln, agora em vez de Q, eu vou colocar o ln de K, que é a constante de equilíbrio. Passando esse termo para o outro lado da igualdade, nós chegamos a esta equação química que relaciona, então, a energia livre de Gibbs padrão da reação com a constante de equilíbrio das reações químicas. Então, essa seria uma forma prática de determinar diferentes valores de energia livre de Gibbs para as reações químicas que podem ser testadas em laboratório. Então, essa seria uma forma de a gente construir tabelas de energia livre de Gibbs padrão de reações em diferentes temperaturas ou até mesmo de diferentes reações químicas. Bom, então vamos olhar um pouquinho mais de perto como que a gente consegue relacionar essas reações com a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs dessas reações. Bom, nós temos aqui, ó,
o Q sendo igual ao K, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto do equilíbrio químico. Então, nesse momento aqui, nós temos o equilíbrio químico. Ok? E o ΔG é igual a 0. Joia? Bom, tanto nas situações onde o Q é maior do que o K, ou menor do que o K, desculpa, ou onde o Q é maior do que o K, nós saímos de um ponto e vamos em direção ao ponto de equilíbrio químico. Ok? A reação vai acontecer de forma natural, ok? Até nós atingirmos o equilíbrio químico. Então, indiferente se o Q é maior ou menor do que o K, nós temos a tendência de continuidade da reação química para atingirmos o equilíbrio químico. Então, nessas duas posições, até nós atingirmos aqui o ponto do equilíbrio químico, a gente tem reações espontâneas. Então, tanto esse caso aqui, aonde nós podemos dizer que o Q é menor do que o K, quanto nesse outro caso, onde nós dizemos que o Q é maior do que o K, a reação é espontânea. Então, o ΔG é menor do que zero, e aqui o ΔG também tem que ser menor do que zero, ok? Porque as reações elas são espontâneas, joia? Então, na situação onde o Q é menor do que o K, a gente tem a tendência de formação de produtos. Por quê? Porque se a gente for lembrar do quociente é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, em situações onde o Q é menor do que o K e a reação está acontecendo, o Q tem que continuar aumentando, ok? Até atingir o valor de K. Então, nós temos um favorecimento da concentração dos produtos. A reação está acontecendo da forma direta, os reagentes se tornando os produtos. Agora, nessa situação aqui, aonde o Q é maior do que o K, nós temos a reação indo no sistema inverso, porque a gente está precisando formar mais reagentes para que o Q diminua até se igualar ao K. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Olhando microscopicamente, aonde nós temos aqui no primeiro quadradinho seriam os reagentes puros, né? E eles vão reagir e formar os produtos até atingir o equilíbrio químico, aonde não necessariamente a reação atingiu 100%, ok? E nessa segunda situação, onde a gente tem apenas os produtos, e eles também vão reagir entre si, restaurando alguns dos reagentes daquela reação, até atingirem o equilíbrio químico, aonde o Q é igual ao K e o ΔG é igual a 0. Joia? Bom, então, algumas interpretações que nós podemos fazer em relação à equação que relaciona a energia livre de Gibbs padrão da reação e a constante de equilíbrio, ok? Então, quando o ΔG é menor do que zero, a gente pode afirmar que o K tem que ser maior do que 1. E a gente sabe que quando o K é maior do que 1, no equilíbrio os produtos são
preferidos aos reagentes, ok? Então, aqui eu teria uma situação onde a gente tem uma maior quantidade de produtos do que de reagentes. Joia? Quando o ΔG padrão das reações é igual a zero, ok? Nós podemos afirmar que o K ele é igual a 1. Então, esse daqui seria um equilíbrio químico aonde existe um balanceamento entre a concentração dos reagentes e dos produtos. Então, essa concentração dos reagentes e dos produtos é igual. Isso são situações que acontecem muito raramente, ok? Mas elas existem, joia? E situações onde o ΔG padrão das reações é maior do que zero, a gente tem o K sendo menor do que 1. Então, no equilíbrio, os reagentes são preferidos do que os produtos, né? Então, se a gente falasse de rendimento, aqui o rendimento seria maior do que 50% de rendimento. Opa! Então, seria maior do que 50% de rendimento. Aqui seria igual a 50% de rendimento. E na última situação seria menor do que 50% de rendimento. Joia? Bom, agora nós vamos desenvolver um pouquinho do equilíbrio químico da energia livre de Gibbs com relação às reações eletroquímicas. Ok? Então, a gente vai estudar um pouco com relação às reações eletroquímicas. Em sistemas com pressão e temperatura constante, a energia livre de Gibbs é igual ao trabalho elétrico realizado, ok? Então a gente viu, né, lá na primeira lei da termodinâmica que nós temos diferentes tipos de trabalho. A gente tem o trabalho elétrico, o trabalho mecânico, né, dentre outros muitos. E naquele momento a gente restringiu o nosso estudo ao trabalho mecânico de expansão ou compressão, ok? Mas nesse momento, quando a gente fala de reações eletroquímicas, nós damos ênfase ao trabalho elétrico. E conseguimos então relacionar que o ΔG de uma reação é igual ao trabalho que essa reação gerou. Trabalho, no final das contas, elétrico dessa reação. E, né, o trabalho elétrico também ele é definido como sendo trabalho realizado quando uma quantidade de elétrons, quantidade em mol de elétrons, atravessa uma diferença de potencial. E é a sua carga vezes a diferença de potencial. Quando a carga por mols de elétrons é menos ENA, aonde Na é, A maiúsculo, é o número de Avogadro. Ok? Então, nós temos que o trabalho elétrico, né, é igual ao quê? A esse parâmetro aqui. Joia? Então, o trabalho elétrico vai ser definido como menos o número de mols vezes a carga elétrica vezes o número de Avogadro vezes o potencial dessa reação química, ok? Bom, e a gente já consegue então definir também que se o ΔG é igual ao WE, a gente também pode escrever sim que o ΔG é igual a menos NE NA vezes o potencial de potencial elétrico dessa reação. Joia?
Agora a gente consegue então relacionar um novo parâmetro que é a constante de Faraday, ok? Então, a constante de Faraday ela é definida como o número de elétrons vezes o número de Avogadro, ok? Número de elétrons não, desculpa. A carga de um elétron vezes o número de Avogadro. Então, se a gente substituir, né, esse termo aqui por F, que é a letra para a constante de Faraday, nós podemos então definir que o trabalho elétrico é menos N, que é o número de elétrons, vezes a constante de Faraday vezes o potencial. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós podemos dizer que o ΔG é igual a menos NFE, né? Lembrando que o ΔG da reação é igual ao trabalho elétrico dessa reação. Joia? A constante de Faraday ela é definida por quê? Porque a carga de um elétron é definido como esse valor aqui, ó. E o número de Avogadro nós já sabemos que é esse número aqui, 6,02 vezes 10 na 23. Então a constante de Faraday ela vai ser sempre o mesmo valor, indiferente do tipo de reação que a gente estiver trabalhando, ok? Então anotem aí a constante de Faraday, que vai ser sempre um valor padrão definido. Joia? Bom, então aqui nós temos um exemplo, né, para botar isso aí em prática, esses conceitos que a gente viu até o momento. Então vamos lá. O potencial de uma célula de Daniell em determinadas concentrações de íon cobre e zinco é 1,04. Então a gente sabe que o potencial é igual a 1,04 volts. Qual é a energia livre de Gibbs nessas condições? Bom, então a gente vai lá e busca, né, a equação que é a energia livre de Gibbs é igual a menos N vezes F vezes o potencial. Bom, o ΔG é a nossa variável. O potencial já foi dado no enunciado. A constante de Faraday, a gente sabe que é 9,64 vezes 10 na 4 Coulomb por mol de elétrons, ok? Então falta a gente definir apenas o N, que é o número de elétrons transferidos, ok? Então se a gente for fazer a reação de cobre e zinco, nós vamos observar que é zinco metálico mais cobre 2 indo para zinco 2 mais cobre 0. Então nós podemos observar que o zinco perde 2 elétrons e o cobre ele ganha 2 elétrons. Dessa forma, o N é igual a 2 elétrons, ok? Então, o N para as equações eletroquímicas é o número de elétrons transferidos nas reações eletroquímicas. Então, nós podemos calcular aqui, ó, ΔG igual a menos 2 vezes 9,64 vezes 10 na 4 vezes 1,04. Então a gente consegue determinar aqui o ΔG dessa reação eletroquímica. Então, substituindo os valores,
nós temos o resultado de 20,0 vezes 10 na 4, ok? Então aqui definido a energia livre de Gibbs dessa reação de uma célula de Daniell, ok? Bom, a gente ainda pode relacionar alguns outros exercícios aqui que eu quero que vocês façam em casa para dar essa reforçada aí nesse conteúdo de eletroquímica e a constante de equilíbrio. Joia? Bom, como que a gente faz então para relacionar a energia livre de Gibbs da reação, né, que nós vimos lá no comecinho da aula, com a energia livre de Gibbs de reações eletroquímicas, né? Então nós podemos fazer algumas substituições, né, isolando aqui primeiramente o potencial da reação eletroquímica. Então nós temos que o potencial é igual a menos ΔG N dividido por NF, joia? Então, substituindo o ΔG por ΔG mais RT ln de K, nós chegamos nessa reação, né, na seguinte reação, que o potencial da reação é igual ao potencial padrão menos RT dividido por NF ln de Q, aonde Q é o quociente de equilíbrio. Joia? Então, dessa forma, nós conseguimos determinar o potencial de uma pilha em qualquer momento da reação, mesmo fora do equilíbrio químico, né? Então, essa é uma forma de a gente conseguir determinar esse potencial de uma reação eletroquímica, ok? Relacionando aí os parâmetros termodinâmicos da terceira lei da termodinâmica. Joia? Então aqui nós temos mais um exercício para exemplificar essa equação do potencial de uma pilha em qualquer momento da reação. Então, vamos lá. Calcule o potencial de uma célula em 25 graus Celsius de uma célula de Daniell, na qual a concentração de íons Zn2+ é 0,10 e a concentração de cobre 2+ é 0,0010 mols por litro. Ok? Então, nós temos lá que o potencial é igual ao potencial padrão menos RT sobre NF vezes ln de Q. Então aqui nós temos um parâmetro, né, que dessa forma nós precisamos lembrar que o equilíbrio aqui é o quê? É cobre 2+ mais Zn0 indo para cobre 0 mais Zn2+. Ok? Então, esse aqui é aquoso, esse daqui é sólido, esse daqui é sólido e esse daqui é aquoso. Então, o quociente de equilíbrio ele é definido como a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, a concentração de cobre 0
vezes a concentração de Zn2+, dividido pela concentração de cobre 2+, vezes a concentração de Zn 0. Ok? Mas tem um detalhe, ó. A concentração de sólidos é igual a 1, ok? Então, essa equação do quociente de equilíbrio vai ficar 1 vezes a concentração de Zn2+, dividido por concentração de cobre 2+, vezes 1. Por isso que apenas com a concentração de zinco 2+, e de cobre 2+, é possível resolver essa equação química. Lembrando aqui, o número de elétrons transferidos é igual a 2, que a gente já tinha definido lá no exemplo anterior, ok? Para uma reação de cobre com zinco, ok? Bom, então nós já temos aqui quase todos os parâmetros, só não temos o potencial padrão, né? Mas o potencial padrão das pilhas, né, das células eletroquímicas, é possível obter em tabelas. Então, se a gente for lá numa tabela, nós vamos observar que o potencial padrão dessa reação é mais 1,10 volts, ok? Então, nós já temos condições aqui de resolver essa questão. Opa. Deixa eu arrumar aqui. Então, o potencial é igual a 1,10 volts menos R, que é 8,314, vezes a temperatura, que é 298, dividido por N, que é 2, vezes constante de Faraday, que é 9,64, vezes 10 na 4, vezes Ln de Q, que é a concentração de zinco 2+, 0,10, dividido pela concentração de cobre 2+, 0,0010. Ok? Então aqui nós vamos chegar no potencial de menos 1,094 volts, ok? Então, esse aqui é o potencial dessa pilha nas concentrações de 0,10 mols por litro de zinco 2+, e 0,0010 mols de cobre 2+, ok? Então a gente pode observar que em concentrações diferentes da concentração padrão, que a concentração padrão é sempre 1 mol por litro dos reagentes, nós temos uma diferença no potencial dessa célula de Daniell, ok? Bom, então aqui nós temos mais 2 exercícios para utilização da equação de Nast, ok? Para vocês fazerem. E nós encerramos a nossa aula de hoje sobre a relação entre as leis da termodinâmica e a constante de equilíbrio. Então, até a próxima aula.